Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de ouvir e de meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar neste momento, que o Senhor possa colocar essa verdade em nosso coração, que ela brote, cresça e nos mude de dentro para fora. Agradecemos e pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já fez exploração de caverna? Uma vez eu fiz exploração de caverna e é interessante que os guias, em geral, eles fazem o seguinte. Quando você está lá no finalzão da caminhada, eles apagam todas as luzes. E é incrível como tudo fica completamente escuro. Como as trevas são densas. Você não consegue ver nada, a sua própria mão. Dá uma sensação de isolamento, de total escuridão tão profunda na gente que por alguns segundos a gente tem um pouco de desespero no coração. Essa brincadeira, essa realidade nos mostra também uma realidade espiritual. Que é a realidade espiritual? A realidade espiritual de que nós não temos luz própria. Porque, na verdade, o que acontece no mundo físico? Os corpos, a matéria que nós vemos, são, na verdade, a luz que bate no objeto e vem para os nossos olhos. Sem a luz, não tem como nós vermos aquele objeto. Por quê? Porque os objetos não têm luz própria. Eles refletem alguma luz. E a realidade espiritual, que essa realidade física nos mostra, é que nós não temos luz própria. Que nós não temos essa luz inerente a nós mesmos. Ou refletimos a luz do Criador, ou refletimos a luz de um ídolo. O que as pessoas veem em nossas vidas são reflexo da luz do Criador em nós, ou a luz de algum ídolo que bate em nós e vai para os olhos dos outros. Na verdade, nós somos espelhos que refletem a luz. Eu te pergunto nessa manhã, qual é a luz que você está transmitindo? O que as pessoas veem na sua vida? Você reflete o quê? O próprio Deus? O Criador de todas as coisas? O Senhor Jesus Cristo? Ou os ídolos deste mundo? O texto que nós temos diante de nós essa manhã, ele vai nos mostrar um pouco disso. Ele vai nos mostrar a luz do Evangelho, ele vai nos mostrar a luz que o Evangelho reflete em homens chamados por Deus. Portanto, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema. O Evangelho envolve fazer discípulos que refletem a majestade de Cristo. O Evangelho envolve fazer discípulos que refletem a majestade de Cristo. O primeiro tópico, eu vou trabalhar alguns tópicos com vocês, e o primeiro tópico que eu quero trabalhar diz o seguinte: Deus estabelece um momento em que Ele quer que o Evangelho seja refletido. Deus estabelece um momento em que Ele quer que o Evangelho seja refletido. Relê na sua Bíblia o versículo 14 aí do nosso texto, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E o versículo 15, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo veio em uma época específica da história do mundo. Ele não veio numa época aleatória. Vejamos como foi esse momento da história do mundo em que Jesus veio ao mundo, que o Messias pisa os seus pés nessa terra. A história do Antigo Testamento
ela encerra com 2 cativeiros. O cativeiro da Síria, imposto ao reino do norte, chamado de Israel, e o cativeiro de Judá, chamado de reino do sul, imposto pela Babilônia. Passaram-se mais ou menos 4 séculos entre o final do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e os primórdios do Novo Testamento. O que acontece nesse período, nesses 4 séculos? Alexandre o Grande torna-se, aliás, senhor do Oriente Médio, vencendo os persas. A cultura grega, então, é propagada, a cultura grega é espalhada por toda essa região, o idioma grego torna-se o idioma oficial do Império Romano, falado em toda essa região, e com a morte de Alexandre o Grande, o império dele é repartido entre seus generais. E esses generais entram numa disputa pela Palestina, que se torna vítima dessa rivalidade entre os generais que herdaram o reino de Alexandre o Grande. Esse período, então, que nós estamos vendo aqui acontecendo, esses fatos aqui, Jesus vindo ao mundo, Jesus pregando o Evangelho, é um período em que, ali no Oriente Médio, em Israel, não só o hebraico é falado, não só o aramaico é falado, mas também o grego é falado. O grego se torna uma língua comum. E é nesse momento em que se escreve a versão da Bíblia chamada de Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, dando acesso a outras pessoas que nasceram da cultura grega, que falam a língua grega, que se acostumaram com a cultura chamada de helenista, a lerem as escrituras, pelo menos as escrituras do Antigo Testamento, que era o que tinha até então. Parte dos judeus, então, se torna helenistas, ou seja, eram jovens judeus que nasceram dentro do judaísmo, que tinham pais judeus, mas que tinham toda a cultura grega, romana, inserida no seu estilo de vida. Eles participavam das competições gregas, onde se invocavam divindades gregas, e eles também participavam desses acontecimentos. Alguns se submetiam, inclusive, a cirurgias para a remoção das marcas da circuncisão. E os judeus que se opunham a esse tipo de postura, de incorporação da cultura grega ao seu estilo de vida, eram considerados judeus ortodoxos, como até hoje existe em Israel. Então Deus prepara todas as coisas. Nós temos o Império Romano dominando, nós temos as estradas do Império Romano possibilitando um acesso a várias regiões. Nós temos a Pax Romana, que é a garantia da paz pelo império, pelo exército romano, guardando fronteiras, guardando cidades, guardando regiões e permitindo, inclusive, que os missionários de Cristo pudessem depois continuar pregando o Evangelho. E o que temos, então, acontecendo um pouquinho antes desse momento aqui, em que Jesus chama os 4 discípulos. Nós já vimos isso no domingo passado. Nós temos a tentação de Cristo, a tentação no deserto. Temos também o quê? A prisão de João Batista, que é o que ele começa aqui a falar no versículo 14. Isso quebra uma incoerência existente em nosso coração. Porque nós temos a tendência de achar que Deus está agindo apenas quando as coisas vão bem. E pelo que nós estamos vendo aqui, as coisas não estavam indo muito bem. Jesus foi tentado, Jesus foi levado ao deserto, João Batista foi preso. As forças do mal já começam a se impor contra a pregação do Evangelho. Mas o texto nos mostra Deus agindo. Agindo quando João Batista foi preso. Mas aí se você se pergunta, João Batista não era um homem justo? Não era um homem piedoso, não era um profeta? Por que ele foi preso? Porque Deus está agindo. A ação de Deus leva, inclusive, em conta o fato das coisas ruins acontecerem. E Deus usa essas coisas difíceis, essas tragédias, essas aflições, para poder agir. Ele está usando. Assim como ele usou tudo isso, todo esse contexto, para trazer a luz do mundo ao mundo, para permitir que o Messias pisasse os pés nessa terra e trazer a luz do Evangelho,
Ele permite que o momento que estamos vivendo, um momento de conflitos, de ânimos acirrados, de pandemia, de medo da doença, de medo de alguém da família ficar enfermo. Algumas pessoas estão com pessoas já acometidas pela enfermidade, pelo Covid, e estão com medo dessas pessoas morrerem ou piorarem. Deus usa tudo isso para poder agir. Uma coisa que nós precisamos, que precisa ficar claro em nossas mentes, nesse momento que estamos vivendo, pegando o que o Evangelho está nos mostrando aqui, é que Deus age. Ele nunca deixa de agir. Deus é dinâmico, Deus não é estático. Ele está agindo. Ele está agindo nesse momento na sua vida, no seu coração e na vida das pessoas que estão à sua volta. Ele está agindo nesse momento na história do mundo. Assim como ele agiu naquele momento em que Cristo veio ao mundo, em que Cristo foi tentado, João Batista preso, e o Evangelho começa a ser pregado, e as forças do mal começam a se levantar contra o Evangelho. Deus está agindo. O verdadeiro Deus controla todas as coisas. E esse controle envolve as tragédias, as tristezas, as dores, as doenças, envolve a tentação no deserto, envolve a prisão de João Batista. É nesse ambiente tenso entre a secularização dos hebreus e a resistência de alguns grupos que aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Então, essa é a primeira lição que nós temos aí no texto. Deus está agindo no tempo em que Ele quer agir. Deus está agindo no contexto em que Ele quer agir. Deus estabelece o momento em que Ele quer que o Evangelho seja pregado. E esse é o momento que Deus estabelece. A segunda questão que nós vemos aí no texto é que Deus não só estabelece o momento para que isso aconteça. Deus estabelece a agenda. Deus estabelece a agenda em que Ele quer que o Filho pregue. Olha só comigo aí o versículo 14 também, 15. O finalzinho do versículo 14 fala que Jesus foi pregando o Evangelho de Deus. E o que ele dizia? Que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo. E ele dizia, arrependei-vos e credes no Evangelho. Mas um detalhe que o versículo nos apresenta é que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Essa é a missão de Cristo. A missão de Cristo é pregar o Evangelho de Deus. Ele veio ao mundo para morrer sim pelos nossos pecados, mas até lá ele veio para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho que nos chama ao arrependimento, nos chama à confissão de pecado e nos chama a crer no Evangelho. Mas esse Evangelho, ele primeiramente nos apresenta as más notícias, é o que ele mostra aqui para a gente. Quando ele fala de arrepender, arrepender do quê? Dos nossos pecados. Essa é a má notícia. A má notícia é que somos pecadores. A má notícia é que estamos distantes de Deus. A má notícia é que se continuarmos em nossos pecados, iremos para o inferno. O Evangelho primeiro nos apresenta a má notícia e depois ele nos apresenta a boa notícia, que é crer no Evangelho que salva. Se eu crer no Evangelho que salva, eu vou para o céu. Se eu crer no Evangelho que salva, eu sou liberto dos meus pecados. Eu sou liberto da ação demoníaca em minha vida. Eu sou liberto das influências do mundo. Se eu crer no Evangelho que salva, eu sou livre. Essa é a boa notícia. E essa é a notícia que o Evangelho nos traz. Agora, você precisa entender que o Evangelho diz mais respeito a Deus, ao plano dele, ao Messias encarnado e morrendo na cruz do que a você. Quando você passa a achar que o Evangelho tem mais a ver com você do que com essas realidades que eu apresentei, você faz o Evangelho uma proposta de autoajuda. Uma proposta que visa atender aos seus anseios, aos seus desejos, às suas vontades, aos seus sentimentos, a preencher um buraco no seu coração, coisa parecida. O Evangelho, então, ele diz respeito a você sim. Não estou dizendo que ele não diz, mas ele diz mais respeito a Cristo, ao Senhor e ao plano dele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós temos a tendência de pegar as regras do Evangelho, pegar a proposta moral do Evangelho e achar assim, se eu me enquadrar nessa proposta, se eu me enquadrar nessa regra, eu serei feliz, eu serei livre, eu me libertarei, eu viverei a vida eterna. É claro que o Evangelho tem uma moral, é claro que ele nos traz regras que devem ser seguidas, mas o Evangelho diz mais respeito a um relacionamento.
a um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. O Evangelho começa por aí, pela sua relação com Deus em Cristo Jesus. O Evangelho ele tem mais a ver com uma pessoa apresentada do que um conjunto de regras a serem vividas. Não torne aquilo que é graça, aquilo que é bela, em legalismo, em um conjunto de regras a serem seguidas, em um conjunto de normas a serem friamente seguidas. O Evangelho diz respeito a uma relação com Cristo. Essa é a sua grande proposta, esse é o grande chamado. E aqui no versículo 15, o texto vai nos mostrar o momento em que o infinito, Jesus Cristo, entra na finitude do mundo. E o ideal seria o quê? O infinito entra na finitude, a finitude explodir. Mas por milagre de Deus isso não acontece. Quando essa infinitude entra no finito, começa o reino de Deus. É o que ele está falando para a gente. É o começo do reino de Deus. É o infinito, Jesus Cristo, pisando seus pés neste mundo e dando a largada, dando início do reino de Deus. A plenitude se fez carne e o mundo começa a mudar. O reino já está entre nós. Essa é a realidade de hoje. E a partir daí, a infinitude começa a tomar conta do finito. Ou seja, o começo do reino de Deus. Sabendo dessa realidade, sabendo que o reino já foi implantado, sabendo que ele já está entre nós, o que você deve fazer? Qual deve ser a sua atitude? O que Jesus nos diz aqui? Arrependei-vos. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa deve ser a sua postura, é isso que você deve fazer. Então, a postura correta não é fazer uma revolução armada para mudar a história do nosso país. Não é se isolar em guetos só com crentes e ficar ali num condomínio de crente, no mundo de crente, numa relação só com os crentes. Não é viver uma vida alienada fora de tudo, fora do mundo. A postura correta também não é nos secularizarmos e nos incorporarmos à cultura do mundo e vivemos como qualquer um, sem diferença alguma, sem demonstrarmos a quem pertencemos de fato. A postura correta é arrependimento e crença. É arrependei-vos e credes. Essa é a postura correta. Aí você fala assim, mas tem coisa que eu não consigo entender. Tem coisa que eu não consigo entender a realidade de algumas coisas. Como eu posso viver isso? Como eu posso crer em algumas realidades que eu não consigo entender? Deixa eu te falar uma coisa e eu vou usar uma outra história do Evangelho para te mostrar isso. Você lembra aquele momento em que Jesus está pregando o Evangelho e aí vem algumas criancinhas até ele, os discípulos querem afastar as criancinhas porque ele acha que elas estão atrapalhando Jesus a pregar? E ele fala, não impeço as crianças de virem a mim, porque delas é o reino de Deus. Ele ainda fala assim, aquele que não for igual a uma dessas crianças não entrará no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? A maioria das vezes as pessoas acham que Jesus está querendo se referir à inocência, à pureza das crianças, e dizendo assim, olha, quem não for puro e inocente como uma dessas crianças, não vai entrar no reino de Deus. Mas se você tem filhos pequenos como eu tenho, você sabe que elas não são inocentes. Você sabe que elas não são puras. Você sabe que elas cometem pecados desde pequenininhas, que elas fazem birra, que elas querem o que querem, que elas pensam só nelas mesmas. Então, do que ele está falando? Ele está falando, meus queridos, de dependência. A palavra criancinhas, traduzida de forma literal ali, seria crianças de colo. Na verdade, o que está acontecendo ali? Alguns pais com crianças de colo querem levar essas crianças até Jesus. Provavelmente as crianças estão chorando, dando birra, fazendo alguma coisa que, claro, incomoda quem está falando. E era por isso que os discípulos não queriam deixar que elas fossem até Cristo. E Jesus fala, olha, deixem que elas venham, porque quem não for como elas entrará no reino. Quem não for como elas, de que maneira? Quem não for dependente como elas. Elas dependiam dos seus pais para que eles as levassem até Cristo. Elas dependiam dos seus pais para tocar fralda, para dar de mamar, para pôr para dormir. Elas eram totalmente dependentes dos seus pais, inclusive para irem até Cristo. Elas não tinham como caminhar, como irem com suas próprias pernas até Cristo. O que ele está querendo dizer é que não for dependente
Como essas crianças são dependentes dos seus pais, dependente de mim, de Cristo, não entrará no reino de Deus. É exatamente isso que é crer. Dependa de Cristo, mesmo que você não entenda. Coloque a sua segurança, a sua vida nele, mesmo que às vezes você não entenda todas as verdades colocadas no Evangelho. Obedeça, mesmo sem entender, porque isso é dependência. Dependa dele. Se aquele que depender crendo, entrará no reino de Deus. Essa é a grande proposta que nós temos aqui. Essa é a resposta que devemos dar ao que é nos dito no Evangelho, ao que nos é apresentado. E aqui nós temos também o chamado para o arrependimento, o chamado para crer e o chamado para o arrependimento, que é também um outro lado dessa moeda, que é a nossa reação. O arrependimento não é um acessório opcional à vida do cristão. Ele é crucial, ele é essencial, ele é base da vida cristã. Ele distingue os salvos dos não salvos. O arrependimento envolve aceitar a Cristo, mas não apenas aceitar como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Como aquele que vai mandar em você, que é o seu mestre. E o Senhor deixou isso bem claro em Lucas 13:3, quando ele fala: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora, o seguinte, o arrependimento ele é ao mesmo tempo um evento e um processo. O arrependimento ele acontece no momento em que você aceita Cristo, é um evento, mas também ele é um processo, ele vem constantemente acontecendo na sua vida, ele é diário, ele é constante, ele é parte da sua vida. Então não é só me arrependi lá atrás, quando conheci a Cristo e acabou. Você tem que estar constantemente se arrependendo. O arrependimento é uma ferramenta essencial para que o pecado seja mortificado na sua vida. Porque a tentação não vai cessar. Ela vai continuar acontecendo. E o arrependimento vai te ajudar a ficar mais firme diante da tentação e mortificar o pecado no seu dia a dia. E talvez você me pergunte, o que é esse reino de Deus? O que Jesus está querendo dizer quando ele fala que o reino de Deus está próximo? O reino de Deus é o governo de Cristo, é o domínio de Cristo sobre os seus eleitos, sobre a sua igreja. É um governo redentor, o reino de Deus. É a autoridade de Deus, é a autoridade amorosa de Deus sobre o seu povo. É o governo de Deus sobre aqueles que foram salvos e redimidos. Mas, e ele fala ainda, olha, o reino de Deus está aqui. Jesus inaugurou. O rei Jesus vai sozinho ao deserto enfrentar o grande inimigo que é Satanás. O rei Jesus toca os olhos de um cego de nascença e traz luz a esses olhos. O rei Jesus olha para as trevas frias e sombrias do sepulcro de Lázaro e o traz de volta à vida. O próprio pecado é vencido pelo rei Jesus quando ele afirma: está consumado. O rei vence a queda e tudo mais que se opunha ao seu reino: Satanás, o pecado, a morte, o inferno, o mundo. Mas o reino ainda não está completo. O rei ainda não estabeleceu plenamente, definitivamente o seu reino na terra. Ele deu início. Ele está sendo implantado vagarosamente e constantemente, mas ainda não foi completamente implantado. O valente já foi amarrado, mas não destruído. O mal foi vencido, mas não aniquilado. O reino ainda não está em sua plenitude. E é nisso que reside a nossa esperança, no dia em que o rei abrir os céus e retornar para estabelecer definitivamente e completamente o seu reino glorioso. O seu reino de forma completa e para todo sempre. Então tudo neste mundo será corrigido, a justiça será feita, o mal será vencido e a retidão restabelecida de uma vez por todas. E quem nos insere nesse reino é o próprio rei. Tudo depende dele, tudo tem a ver com ele. Ele estabelece uma divisão na humanidade, separando salvos de não salvos.
Alguns receberão o convite, vinde a mim. Outros, o desprezo, apartai-vos de mim. O ensino de Jesus é que o reino já chegou e você pode ser incluído nele, crendo de fato que somente ele pode te salvar. Eu, em Cristo Jesus, te chamo agora. Você crê de fato nele? Você crê que só ele pode te salvar? Você crê nessa verdade? Então, meus queridos, ser um cidadão do reino de Deus não é apenas uma questão de viver a vida do reino, ou seguir o exemplo de Cristo, ou viver como Jesus viveu. Ser cidadão do reino começa por confessar os seus pecados, crer na verdade do Evangelho e se relacionar com o Rei. A única forma de ser incluído nesse reino é vir até o Rei. É confiar humildemente no Rei. É crer na ressurreição dele. É crer que ele é o único que pode te livrar da morte. O sangue do Rei é a única maneira que você tem de entrar nesse reino. Vem fazer parte desse reino. Vem viver nesse reino. Vem se relacionar com o Rei. Ele está te chamando agora. O chamado é agora, para que você viva os valores, a relação, o estilo de vida deste reino. Ele te chama agora para vir fazer parte disso. A igreja, portanto, é a arena de Deus. A igreja é o lugar onde ele revela a sua sabedoria. A igreja é a glória do Evangelho. A igreja é o lugar onde vemos o reino de Deus sendo manifestado. O mundo deve olhar para a igreja e ver a vida do reino na igreja. É na igreja que o povo de Deus aprende a amar. É na igreja que o povo de Deus leva suas tristezas e cargas e compartilha uns com os outros. É na igreja que as pessoas se alegram juntas. É na igreja que as pessoas são responsáveis umas pelas outras. Sim, a igreja não é perfeita. Sim, você vai encontrar pecado na igreja. Sim, você vai encontrar pessoas que vão te decepcionar na igreja. Mas ela é a esfera em que a vida do reino acontece. Ela é a esfera em que a vida do reino é vivida, é exibida ao mundo que necessita desesperadamente de salvação. Portanto, eu te chamo não apenas para ter uma relação com Cristo, com o Salvador. Eu te chamo para fazer parte da igreja dele. Eu te chamo para estar inserido na igreja dele, porque é lá que o reino se manifesta. Ela é a arena do reino. Ser discípulo é ser alguém que entendeu que a hora chegou. Que entendeu que precisa se arrepender e crer. E que agora precisa viver em outro reino com aqueles que fazem parte desse reino. Essa é a segunda lição que nós temos a partir desse texto. E a terceira e última lição vai nos dizer o seguinte: Deus chama discípulos e imitadores para fazer parte do seu reino. Deus chama discípulos e imitadores para fazer parte desse reino. Desde o momento, e aí nós vamos ver isso no capítulo 16, no versículo 16 ao versículo 20, a vocação dos discípulos, depois você dá uma lidinha na sua Bíblia, mas desde o momento em que começou o ministério público de Jesus, esse ministério foi alvo de controvérsia. Logo após a sua primeira mensagem em uma sinagoga, o povo tenta matar a Cristo. Você vai conseguir ler isso, ver isso, lá em Lucas capítulo 4, versículo 28 a 30. Mas Jesus se torna extremamente popular na Galileia. E conforme as notícias dos seus milagres vão chegando, vão acontecendo, vão circulando, as multidões vão seguindo a Cristo. Alguns podem imaginar que Jesus desejava que a sua mensagem tivesse o máximo de impacto para que ele tivesse a maior popularidade possível. De acordo com os modernos experts do marketing, Jesus deveria ter feito o possível para explorar sua fama. Seu marketing pessoal, sua rede de network. Jesus deveria ter feito o possível para se tornar o mais popular possível e empregar essa estratégia para maximizar a população que o seguia. Mas ele fez o contrário. Ele começa a enfatizar justamente aquelas coisas que tornaram a sua mensagem controversa, que tornaram a sua mensagem popular. E aos poucos essa multidão vai se dissipando, e ao final, quando você chega no final do Evangelho, você vai vendo que um grupo pequeno o acompanha.
Entre os que ficaram com Jesus nesse grupo pequeno, temos aqui esses 4 homens, que são ditos aqui nos próximos versículos: Pedro, André, Tiago e João. Homens perfeitamente comuns, pescadores, sem nada de extraordinário. Mas a estratégia que Jesus usou para fazer o evangelho avançar, para fazer o reino crescer, girava em torno desses 4 homens e mais outros que foram acrescentados depois. Ele preferiu usar homens falíveis ao invés de usar a força das massas. Ele preferiu usar homens simples ao invés de usar o poder militar, ao invés de usar uma campanha de popularidade. Do ponto de vista humano, o sucesso da igreja dependia desses 4 homens falíveis. Cristo escolhe pessoalmente esses homens, é o que nós estamos vendo aqui. E do decorrer do evangelho, ele vai investir as suas energias pessoais nesses homens. Um texto paralelo, que está em João 1, versículo 35 a 51, vai nos mostrar um relato da primeira vez que os discípulos encontraram a Cristo. Esse episódio acontece perto, no início do ministério de Jesus, em uma região bem próxima ao Jordão, onde João Batista estava ministrando. André, João e os outros estavam por ali, porque também eram discípulos de João Batista. E quando eles veem seu mestre apontar para Jesus e o ouvem dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", de imediato eles seguem a Jesus. No texto de João, temos um chamado à conversão. Eles reconhecem Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus e o Senhor de tudo. E pela fé, porque eles ainda não tinham visto nada, eles aceitam a Cristo. Como eram esses homens comuns? O que Jesus viu nesses homens? Com certeza não foi nenhuma aptidão intrínseca a eles, nenhuma habilidade, nenhum dom extraordinário. Eles eram galileus, não eram da elite. Os galileus eram camponeses de classe baixa e ignorantes. Um galileu era só um membro do povo, um Zé Ninguém. Eram como nós, selecionados entre os indignos e inaptos, homens comuns, mas com um chamado em comum. Ele os chama então para serem o quê? Pescadores de homens. Ele já sabia o que era ser pescador. Ele já sabia mais ou menos o modus operandi. Mas ele agora os chama para serem pescadores de homens. Buscar homens mortos, sujos, miseráveis e trazer de volta à vida esses homens. Esse é o chamado do Evangelho. Discípulos são pecadores. São pessoas comuns. Você é um discípulo, você é um pecador, é um homem comum. Mas você é capacitado por Deus para chamar outros a fazerem parte desse reino. Você é capacitado por Deus para trazer essa verdade preciosa, maravilhosa do Evangelho. Não tema. Fica claro no texto que quem faz o trabalho é Jesus. Fica claro no Evangelho que quem muda corações é Jesus. A sua função é abrir a boca e falar. A sua função é pregar o Evangelho. Portanto, não tema. Só abre a boca. Só fala. Esse é o padrão bíblico. Deus nos manda fazer, Deus nos capacita, mas é Ele quem transforma corações. É Ele que muda vidas e muda pessoas. E essa é uma batalha diária, meus queridos. É a batalha contra o medo de falar. É a batalha contra o medo de ser desprezado por alguém, ser rejeitado por alguém. É a batalha contra o pecado que nos atormenta constantemente em nosso próprio coração. Mas Ele nos promete que através de nós vai fazer discípulos. Mas Ele nos promete que vai nos usar para fazer discípulos. Então Ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai cumprir. Simplesmente diga: arrependa-se e tenha fé. Arrependa-se do seu pecado e tenha fé. Que é o mesmo que Ele proporciona a todos nós. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre esses 4 discípulos. O primeiro deles é Pedro. O John MacArthur escreve um livro que ele vai fazer um relato de cada um desses discípulos, e ele diz o seguinte, ele dá um título para Pedro. Ele fala: Pedro era um apóstolo que falava demais. Pedro é o primeiro nome na lista dos apóstolos aqui.
Pedro se destaca logo mais à frente como líder do grupo, o porta-voz do grupo. Pedro era afoito, agressivo, ousado, franco. Nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos Pedro e João sendo os companheiros constantes, esse mesmo João aqui. Mas em nenhum momento é registrada uma palavra de João, só Pedro fala. Na verdade, o nome de Pedro é Simão. Pedro é uma espécie de apelido, que quer dizer rocha. Em geral, quando o Senhor queria repreender Pedro, o chamava de Simão. É igual o pai quando quer repreender o filho. Não chama pelo apelido, chama pelo nome. É o que Jesus faz com Pedro. Pedro era impetuoso, inconstante, não confiável. Fazia grandes promessas que não podia cumprir. Era o primeiro a aceitar o desafio, mas também o primeiro a pular fora. Ao que parece, Jesus o chama pelo apelido porque queria lembrá-lo daquilo que ele deveria ser, uma rocha firme em Cristo. Pedro é o único que Jesus chama de Satanás. Pedro é o que nega com mais veemência a Cristo. Pedro é aquele que Jesus vem com graça e misericórdia, o chama novamente e 3 vezes pergunta se ele o ama. Pedro era irmão de André, pescador profissional, herdeiro de um comércio de pesca em Cafarnaum. O nome de Pedro é mencionado mais do que qualquer outro nos evangelhos. Só perde para o nome de Jesus Cristo. Nenhum discípulo é repreendido com tanta frequência como Pedro. E nenhum negou com tanta frequência, com tanta veemência a Cristo. A última ocasião em que Pedro aparece nas Escrituras, Pedro, ali na sua carta, está descrevendo e deixando clara a sua mudança. Era um homem carnal, tinha temor dos homens, era um homem que ia muito pelo sentimento, mas ao final da sua vida, e quando ele escreve as suas cartas, você vê a profunda mudança que aconteceu no coração de Pedro. Como ele foi capaz de negar tudo em prol de Cristo. Como ele foi capaz de abrir mão da própria vida por amor a Cristo. Como ele começa a enfrentar pessoas e multidões até a própria morte por amor a Cristo. A tradição nos diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição nos diz que a esposa de Pedro foi crucificada antes dele, ele assistiu a crucificação de sua esposa. E que ele, ao ser crucificado, ele fala: olha, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, como o meu Senhor. Esse é o Pedro que nós vemos aqui sendo chamado. Depois, André. MacArthur chama André de o apóstolo das pequenas coisas, que era irmão de Pedro. João nos mostra que André foi o primeiro dos discípulos a ser chamado. É ele quem apresenta Pedro a Cristo. Ele tinha um desejo ardente por Cristo e por apresentar a fé a outros. André é conhecido no Evangelho por levar indivíduos e não multidões a Cristo. Quase todas as vezes que o vemos nos Evangelhos, ele está levando alguém a Cristo. É ele que apresenta Pedro a Jesus. Foi ele quem levou aquele menino dos pães e peixes, da multiplicação dos pães, dos quais Jesus alimentou 5.000 pessoas. Foi André que levou um grupo de alguns gregos gentios ao encontro de Jesus. André não ficava confuso quando tinha que levar alguém a Cristo. Ele simplesmente levava. André nos ensina o exemplo de pequenos gestos, das pequenas coisas, do discipulado pessoal. André jamais pregou para multidões, e há pessoas que jamais vão pregar para multidões. Há pessoas que não vão ter o chamado, o dom, a habilidade de pregar para grupos, mas sempre terão a habilidade de pregar individualmente para pessoas. É o caso de André. No livro de Atos, por exemplo, André não é mencionado, ou em outra epístola. Ele é apenas uma silhueta do que aliás, ele é mais uma silhueta do que um retrato nas Escrituras. André foi o apóstolo dos bastidores. E a tradição nos diz que ele leva o evangelho para o norte da Europa. O relato diz que ele levou a Cristo
a esposa de um governador de uma província do Império Romano, e o marido exige que a esposa renuncie à fé e ela se recusa. Então ele manda André ser crucificado. Ele não foi pregado, mas foi amarrado à cruz, e isso foi proposital para que prolongasse o seu sofrimento até que ele pendurado ali morresse. E alguns relatos afirmam que ele ficou dias amarrado àquela cruz e exortando as pessoas que passavam a depositar sua fé em Cristo. André foi um privilegiado. Foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir a Cristo. Seu nome está gravado junto com um dos outros apóstolos na fundação da cidade eterna. Ele fez o que mais gostava na sua vida, apresentar pessoas a Cristo. O próximo nome que aparece aí é Tiago. E o MacArthur diz que ele era o apóstolo fervoroso. A gente sabe pouco sobre Tiago. Ele é o menos mencionado nos evangelhos. Ele nunca aparece sozinho, mas geralmente ele está com seu irmão João, que é o mais conhecido. Esse João aqui é o João que escreveu o evangelho, as cartas e Apocalipse. E a única vez em que é falado de forma isolada é no livro de Atos, quando é registrada a sua morte, que fala que ele foi decapitado. Tiago era provavelmente financeiramente um pouco mais abastado, porque ele tinha um negócio de pesca, que o texto nos mostra que era grande o suficiente para contratar empregados. Seu irmão João era conhecido do sumo sacerdote. Isso vai estar lá em João capítulo 18, depois você dá uma olhada. Indicando uma certa posição social da família. E Jesus dá a Tiago e João o nome de Boanerges, que é filhos do trovão, mostrando que eles tinham uma personalidade zelosa, impetuosa, intensa e fervorosa. A gente conhece um pouco de Tiago, mas a gente sabe de um episódio bem marcante que envolve Tiago. Quando Jesus estava passando por Samaria, indo para Jerusalém, na última Páscoa, e ali ele já sabia que iria morrer, Tiago se enche de cólera porque os samaritanos não ofereceram hospedagem para Jesus e os discípulos. E ele fala o seguinte: Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Ou seja, esse episódio nos mostra o quão passional Tiago era. E talvez que ele lutasse até mesmo contra a ira. E o quão severamente ele achava que Jesus deveria tratar aqueles que não hospedaram a ele e seus discípulos. Esse episódio tem um lado negativo, que é esse de uma ira que foge um pouco do controle, mas tem um lado positivo, que é o zelo que Tiago tinha por Cristo. É o zelo que Tiago tinha por honrar a Cristo. Porque quando Cristo é desprezado, ele se ira profundamente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, em Marcos capítulo 16, nós temos uma outra percepção do caráter de Tiago, que ele era desconfiado e ambicioso. Ele e seu irmão João fizeram com que sua mãe reivindicasse para eles as melhores posições no reino de Deus. Lembra aquela passagem que é perguntado para Jesus quem sentaria-se à direita e à esquerda de Jesus, indicando ali posições de autoridade? E Jesus fala que os últimos serão os primeiros. Isso revela a ambição de Tiago, revela a ambição de João. Por quê? Porque até então eles ainda criam que o reino de Deus era um reino terreno. Era um reino que iria sobrepujar o Império Romano, teria um rei terreno, que seria Jesus Cristo, e ele reinaria aqui neste mundo naquele momento. Tiago desejava glória. Tiago desejava status. Jesus deu para ele o cálice do sofrimento. Tiago queria poder, queria ser servido. Jesus deu a ele serviço. Tiago queria um lugar de preeminência. Jesus deu para ele o título de Marte. Tiago desejava exercer domínio, receber uma espada como instrumento para executar a justiça. Mas, ao contrário, ele recebeu uma espada para executar a ele mesmo.
14 anos depois do que está acontecendo aqui, Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer e morrer decapitado. O relato histórico nos registra o momento e o testemunho de Tiago um pouco antes da sua execução. Eusébio, o historiador da igreja primitiva, ele transcreve as palavras de Clemente de Alexandria. E ele diz o seguinte: aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir o seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. De acordo com Clemente, os dois foram levados juntos, e no caminho implorou Tiago que perdoasse. Então Tiago diz: a paz seja contigo, e o beijou. Os dois foram, então, decapitados ao mesmo tempo. Tiago aprendeu a levar pessoas a Cristo ao invés de julgá-las. Tiago é um exemplo de um soldado dedicado, zeloso, que combate na linha de frente. Tiago é dinâmico, forte e ambicioso. No entanto, com um zelo temperado de insensibilidade. Mas ele aprende. Ele aprende a ser sensível. Ele aprende a lidar com a sua ira, ele aprende a refrear a sua língua, ele aprende a eliminar a sua sede de vingança, ele aprende a lidar com a sua ambição egoísta. Tiago cresce, como eu e você estamos crescendo, e como um dia seremos melhores do que somos hoje, por graça de Deus. O último dos apóstolos aqui citados é João, que não só uma carta, mas a Bíblia o descreve como um apóstolo do amor. Conhecemos bem mais sobre João. Afinal, ele escreveu os evangelhos, 3 epístolas, o livro de Apocalipse. João só perde para Paulo e Lucas, na importância que ele desempenhou na igreja primitiva. João tinha um temperamento semelhante a seu irmão Tiago, e os dois eram inseparáveis. Eu imagino a dor que João sentiu quando Tiago morreu. Ele estava ao lado de Tiago quando Tiago pediu fogo do céu. Ele estava no meio da discussão acirrada sobre quem seria o maior ou menor no reino de Deus. E também era ambicioso porque almejava um lugar de destaque no reino. Mas por que ele é chamado de apóstolo do amor? Ao contrário do que muitos afirmam, e muitas vezes João é apresentado em algumas gravuras, algumas imagens, como uma figura até mesmo afeminada, que está ali encostada no peito de Jesus Cristo, ao contrário de muitos afirmarem que ele era alguém assim, muito doce, muito afetuoso, eu não estou dizendo que ele não era isso, mas ele não é chamado de apóstolo do amor por causa disso. Ele é chamado de apóstolo do amor porque ele escreve muito sobre o amor. Porque ele fala muito sobre o amor, porque ele nos incentiva, nos exorta muito a amar a Deus e amar o nosso próximo. O final de João é conhecido, ele termina ali na ilha de Patmos e depois ali tem o seu cativeiro e morre na velhice. E de acordo com a maioria dos relatos, ele morreu por volta de 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias que ele era carregado para poder ir à igreja. E uma frase estava constantemente nos seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que ele dizia isso, ele respondia: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente essa for feita, já será o suficiente. Temos aqui 4 pescadores, 4 homens absolutamente comuns, 4 homens que se tornaram grandes homens porque juntaram suas vidas a Cristo e à igreja. Num certo sentido, eles lançaram a rede ao mar do mundo por meio do testemunho do Evangelho e por meio das epístolas, dos livros escritos por eles. Até hoje, eles ainda levam multidões a Cristo. Até hoje, eles desenvolvem, de certa forma, o seu chamado extraordinário. Como os 4 homens que imitaram a Cristo, assim também somos chamados a imitar a Cristo hoje. Primeiro, você precisa entender, você não tem luz própria. Você tem que refletir a luz de Cristo. É claro que você nunca vai conseguir imitar a Cristo no seu caráter perfeito, porque você é pecador.
É claro que você nunca vai conseguir ser perfeito como ele é, mas você tem um chamado e pode segui-lo, porque ele te capacita a segui-lo. Jesus te chama a chamar pecadores a fazerem parte do seu reino. Jesus te chama a, a propagar a mensagem: arrependei-vos e credes. Jesus te chama ao próprio arrependimento e à crença constantemente, diariamente. Jesus te chama a viver conforme Ele te ensina a viver. Esse é o chamado para todos nós. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado para mim e para você. Esse é o chamado agora, hoje de manhã. A pergunta é: você vai responder como esse chamado? Você vai crer ou você vai negar? Você vai buscar refletir a luz do Criador ou você vai continuar refletindo a luz de ídolos? O que você decide? Deus está te chamando agora para ser um pescador de homens, uma pessoa absolutamente comum com um chamado em comum. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te capacite. Oremos. Obrigado, Pai querido. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque ele veio no momento certo. E o momento certo foi o momento designado pelo Senhor. Obrigado pela mensagem dele, que nos chama a nos arrepender e a crer. E obrigado pelos homens que o Senhor chamou e continua chamando para propagar esse Evangelho. Que façamos parte dessa fileira, desse exército, desse grupo que chama outros pecadores a se arrependerem e crerem. Que o Senhor nos capacite. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde.